Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter, alguns grupos de WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa, sobre pensamentos, estudos filosóficos, fatos da semana e algo que importa para o cotidiano das pessoas. Quem já conhece alguns dos nossos vídeos e gostar, faça a inscrição para ver os outros vídeos, né? Que tem uma sequência, dê o seu joinha e procurem acompanhar as nossas exposições para entender mais ou menos, né? Muitas vezes daquilo que está falando, que remete já a coisas já abordadas anteriormente. Hoje vamos continuar nossos estudos sobre filosofias da vida, agora sobre o epicurismo, né? O epicurismo é a filosofia que busca, que prega que o homem, para ser feliz, ele tem de buscar prazeres moderados. Ela foi uma pregação de Epicuro, seu principal filósofo, tanto que deu nome à escola epicurista, né? Diferente de ceticismo, que foi a escola, o pensamento da escola, né? O nome vem direto do filósofo. E na questão prática, ele procurava que as pessoas deviam procurar as satisfações dos desejos durante o dia a dia, sem preocupar muito com o futuro. Mas moderadamente, buscar a harmonia através das relações, a amizade, né? O amor e a integração com a natureza. É interessante isso, né? Porque é uma ordem natural que traz felicidade, mais ou menos. Esse é o pensamento. E é um pensamento nesse sentido atual, mas na prática mesmo, no dia a dia, quando se fala de epicurismo, algumas pessoas que têm um conhecimento mais por cima confundem um pouco com o hedonismo. O hedonismo é procurar o prazer mais intenso, é procurar os prazeres mais intensos. O epicurismo procura o prazer moderado. Mas nós enfocamos, e assim que ficou, né? E mesmo assim, essa busca do prazer, muitas vezes, não tem condições de você sempre desviar da dor, como ele fala, né? E perder o medo, segundo ele, né? O medo é o que mais atrapalha a pessoa, mas o medo também, ele é algo natural, também é muito difícil você evitá-lo, e também o medo é uma forma de defesa, né? Dentro do desconhecido, que faz você ser cauteloso. Então, essas são as questões que nós devemos colocar. Agora, nessa questão do prazer, o homem busca no prazer, né? E tem o hedonismo, qual se confunde, né? E é muito difícil, dentro de muitas vezes de certas relações, em que você consiga esse prazer moderado, né? Algumas relações te induzem, né, até por a questão dos vícios, né? Eles dão um prazer muito grande e te induz a você a buscar mais e mais prazer, essa intensidade, né? É um fator que muitas vezes é falta de falha o controle. É preciso de, até hoje em dia, tratamentos médicos, né, para controlar essa impulsão, né? Tem umas pessoas, até crianças, né,
hiperativas, né, e que crescem essas pessoas vorazes demais e muitas vezes não respeitam o outro e não respeitam o caminho natural das coisas. De outro lado, o prazer realmente é necessário. Então, não tem jeito de uma pregação ou outra, uma alteridade, um ceticismo com tudo. Fala, não, vou procurar aqui, isso aí não tem prazer. Isso é difícil. A pessoa precisa, até por questões físicas, alguma questão do prazer. Tanto que se descobriu recentemente, né, os neurotransmissores como adrenalina, serotonina, endorfina, que regulam o humor, e são importantes para o equilíbrio mental. Então, alguma dosagem de prazer é preciso que a pessoa tenha, né? No campo das artes, por exemplo, né, algumas me vem mais o sertanejo aqui no Brasil, e eles, nos relacionamentos pessoais, têm essa visão de satisfação grande, não um prazer talvez talvez carnal, assim, né, mas um prazer, pode também inclui, né, mas uma necessidade de uma satisfação muito no relacionamento com o outro, e esse ápice é muito difícil alcançar. Isso muitas vezes gera decepção, em que uma relação não pode ter prosseguimento e a pessoa se frustra, né? E, e essa frustração pode gerar neurose, e no caso brasileiro, hoje mesmo teve uma notícia, geram até feminicídios. E tem a questão da religião, dessa busca de algo maior, né? Que Epicuro não acredita muito, e, e essa busca também, ela faz frear alguns prazeres carnais, e essa ilusão de um contentamento faz a pessoa saber trabalhar os momentos difíceis e de depressão, né? E esse controle da sua pessoa e da sua psique também gera um certo tipo de prazer. A religião é que sublima maior na questão do maior desprazer que tem, que é a doença e a morte, né? Em algumas situações limites em que a pessoa vê sem muita saída, a religião escapa. E surgiu nas artes, né, um chamado movimento gospel. Eu estou falando dos dois, são dos gêneros musicais atuais que mais tem vendagem e apelo de marketing e de público também, né? Que na área musical, a música sertaneja e a música gospel, né? Vende milhares e milhares de... Antigamente era um disco, né? Hoje é visto quando a pessoa baixa no streaming, tem outra forma de calcular essa popularidade, né? Vem da questão de acessos, né? Quem mais tem acesso àquela música nas plataformas de streaming. Então, entre os primeiros lugares tem o gênero sertanejo, nesse gênero apaixonado, derramado, e muitas vezes sofredor, que fala dos sofrimentos, da incompreensão e da perda do outro, né? E tem um lado gospel que comemora um ser maior, né? Que concede também um prazer e realmente consegue gerar esse prazer. São essas questões em que o epicurismo vem esclarecer muita coisa e tem uma função importante, né? Tem na questão psiquiátrica, o Epicuro, quando fala num desejo moderado, né? No prazer moderado, né? Aí tem a sua conotação psiquiátrica, então é uma matéria muito atual, né?
E embora Epicuro não tenha muita essa ligação com essa questão transcendente, né? Ele acha que aqui já tem tudo para a pessoa se satisfazer, né? Mas a pessoa se satisfaz com um outro ser, de uma outra realidade maior que essa realidade que nós vivemos. Então era isso que nós queríamos falar sobre o epicurismo, né? É uma questão muito prática vivenciada hoje em dia, é, e é vivenciada dia a dia naquelas coisas de autoajuda, né? Em que muitas vezes pregam algo meio epicurista, né? Que fala, não, a vida é muito curta, curta os momentos, aproveite bem o dia a dia, que você não sabe do amanhã, mas muitas vezes a pessoa está dando numa situação que ela não sabe aproveitar esse dia a dia. Então ele tem de procurar alguma outra coisa para que ela compreenda aquela situação que ele não consegue ter uma satisfação e ter uma vida prazerosa momentânea, né? E ela busca esse prazer na realidade transcendente. Aí é o ponto importante do epicurismo, nessa questão do prazer, e também dissonante quanto achar que a própria realidade, a ordem do mundo já tem tudo para gerar um prazer para a pessoa. Essa é uma das teses do Epicuro. Mas tem outras realidades fora do mundo transcendentais, né? Seja no nível de compenetração, seja no nível de crença, num outro reino, o reino dos céus, como o cristianismo, mais o cristianismo prega, né? São realidades que também geram uma acomodação e um prazer moderado, né, para a pessoa, e modera esse prazer pregado pelo epicurismo. Boa tarde a todos.